Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, um dos mais importantes transtornos neurológicos conhecidos. Estima-se que 1% da população tenha autismo, que incide com mais frequência no sexo masculino. A cada 4 meninos, uma menina é acometida. E para falar sobre o assunto, eu estou recebendo o Dr. Leandro Teles e convidados. Vou começar pelo Dr. Leandro, que a gente tem mais calma. Tudo bem, Dr. Leandro? Prazer, Regina. Karina, você é a mãe do Bruno. Prazer. Avó do Bruno. É o Bruno que prefere não ser tocado? Sim. Tudo bem, Bruno? Obrigada por ter vindo, viu? Você assiste Mulheres? Gosta? Você gosta do mais? Você gosta do Mais um Pedaço? O que você gosta? Ah, não gosto de nada. Oi, prazer, Regina. Você é a? Tudo bem? Milena. Milena, obrigada por ter vindo. Você tem uma filha ou um filho? Uma menina. Uma menina. Uma menina autista de 13 anos. Tá. O Bruno resolveu entrar, ele não está forçado aqui? Não, Tá. ele resolveu entrar. Tá. Ele que pediu para que a avó viesse junto? Sim, é o Porto Seguro. É a avó? A família, isso. Tá. Doutor Leandro, existe uma causa conhecida para o autismo? O autismo, na verdade, ele não é bem uma doença, ele é um conjunto de doenças, né? Então a gente fala de transtorno do espectro autista. É uma das doenças mais heterogêneas, existem muita variação. Tem casos bem graves e casos bem menos graves. Então, às vezes, a gente só pensa naquele autismo que a gente vê mais grave, de uma criança que fica balançando ou que não fala nada. Então, existe um espectro onde, de um lado, você tem realmente acometimento mais grave da linguagem, de outro, crianças que verbalizam, que se comunicam relativamente bem. Então, cuidado. Existem vários autismos. A maioria deles são de causa genética. Então, o autismo, antigamente, falava assim, isso é falta de educação, ou de carinho, ou de afeto. Bobagem total. Isso não leva ninguém ao autismo. O autismo, em mais de 80% das vezes, ele tem causa genética, nasce nos genes. Tá. Existem outras causas que, em casos peculiares, como alterações como infecções na gestação, alguns medicamentos, intoxicações, mas isso é exceção. De modo geral, é uma coisa que acontece em qualquer família, não existe um culpado, não é culpa da mãe, nem do pai, nem da criança, nem de nenhum acidente. Sim. Ele quase sempre é percebido antes dos 3 anos, o desenvolvimento é alterado. E a grande dificuldade é que são crianças que fisicamente são normais. Você olha, não tem um traço. Não tem um exame que possa detectar? Você é um bebezinho maravilhoso, perfeitinho, que vai se desenvolvendo bem até, às vezes, 1 ano, 1 ano e meio, quase 2 anos, quando começa a aumentar a demanda social e começa a ficar claro que o funcionamento cerebral é um pouco diferente. Essa imagem que a gente está vendo nos explica o quê, doutor Leandro? Olha, esse disco é muito importante. Eu acho que é o disco mais importante do autismo, é esse disco aí. No autismo, apesar dessa diferença entre os pacientes, todos eles têm dificuldade nesses três aspectos. Primeiro, na interação social. São crianças mais introspectivas, que às vezes brincam mais sozinho, que têm uma dificuldade em perceber o outro, de manter o olho no olho, de partilhar o interesse numa atividade. Tá. Então, às vezes, você chega no ambiente, ele não muda muito o comportamento, ele continua o que estava fazendo. Às vezes, quando vai para a escola, uma dificuldade em brincar em grupo, fica mais separadinho. Então, essa introspecção e a dificuldade social é bem característica do autismo. Deixa eu só fazer uma pausa. Se o Bruno quiser sair ou se ele quiser brincar no chão, é para ele ficar à vontade. Tá bom? Então, essa parte social é a parte mais importante, mais famosa no autismo. Então, é muito importante entender essa criança que tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, de mudar o comportamento. Às vezes, eles são um pouco duros, até sinceros. O Bruno até foi um pouquinho, né, aqui, né? O que você gosta? Não, eu não gosto de nada. Ele falou o que ele estava sentindo, né? Eles são bem sinceros, bem diretos, né? E isso, às vezes, dificulta socialmente, porque a gente aprende a contar essas mentirinhas políticas, brancas, para poder conviver. Então, isso é uma característica. Pouco olho no olho, eles não gostam tanto de toque, de abraço. Eu fui orientada a cumprimentar o Bruno com uma certa distância, porque é agressivo o toque, né? Sim. Eles não se sentem à vontade quando você chega já tocando, eles se sentem evadidos. Mas né? um estranho, né, Karina? Que eu tô vendo ali uma relação, tô vendo aqui uma relação muito carinhosa. Com a família, ele tem essa... Quando não está em crise, né? Que nem hoje ele está bem, graças a Deus, está medicado, está bem. Tá. Mas quando está em crise, a gente não pode tocar. Que aí ele se torna um pouco mais agressivo. Não quer o toque, né? A gente tem que respeitar. Ele não quer o toque. Tá.
Continuando, doutor Leandro, eu já vou falar com você, da Yasmin. Tá? Além da questão da interação social, existe outro grupo de sintomas, que é da linguagem. Então, a linguagem no autismo, ela pode ser atrasada, ele pode demorar um pouquinho para falar, para se comunicar, tanto na parte verbal como na parte não verbal. Alguns não desenvolvem fala, verbo, mas se comunicam de outras formas. Outros desenvolvem uma linguagem meio característica, bem concreta, com poucas figuras de linguagem, pouca metáfora. Vocabulário reduzido. O vocabulário, às vezes, ele é mais concreto, às vezes ele é até formal, correto, mas se você contar, por exemplo, assim, sei lá, tá chovendo canivete, ele pode pensar que tá realmente chovendo, eles são literais. Tá. Ele não tem tanto esse traquejo da entrelinha, da flexibilização da linguagem, mas existe muita variação entre a linguagem de autistas mais leves e autistas mais graves. Outra coisa é o comportamento. Eles gostam muito de poucas coisas. Então, eles não partilham muito interesse comum. Eles, às vezes, se apaixonam e gostam do jeito deles. Eles gostam de rotina, de previsibilidade. Eles gostam de saber o que vai acontecer. Então, eles não gostam muito de surpresa, de coisa nova. Eles gostam de fazer as coisas do mesmo jeitinho. São meio metódicos, né? E o ambiente, eles são um pouco sensíveis. A luz, a barulho, às vezes a toque, às vezes a gosto. Eles são um pouco resistentes à dor. E às vezes são um pouco destemidos também. Às vezes eles se colocam em risco. O que pode ser um problema, hein? Pode ser perigoso. Então, esse conjunto de sintomas é o que caracteriza a síndrome do autismo. Ô Milena, a Yasmin não veio porque hoje ela não estava bem para vir, é isso? Não, na realidade, assim, a gente procura manter uma rotina dela, né? Então, hoje à tarde ela tem ecoterapia, então, para não ter a quebra de rotina que a gente sabe que acaba perturbando. Tendo essa dificuldade da gente estar retomando, né, a rotina, então a gente optou, então, ela tá participando da eco. Essa é a Yasmin? Essa é a Yasmin, essa é uma terapia que ela faz todos os sábados, que é uma ginástica específica, né, para pessoas com autismo. Ela tá com que idade? Ela tem 13 anos. Ai, já uma mocinha. Uma mocinha, E além do autismo, é importante, eu até falei isso com o Dr. Leandro, que além de autismo, a Yasmin é uma pessoa que tem epilepsia e tem um atraso mental, né? Então, ele me questionou se ela era verbal, tudo. Eu falei que algumas coisas ela consegue se expressar, mas às vezes mais próximo das pessoas que já convivem com ela, daí talvez consegue entender o que ela está querendo se expressar, né? Quando é que você identificou que ela era uma menina diferente? Eu não cheguei a identificar. Quem me trouxe essa demanda foi a escola, porque eu trabalhava muito. Então a escola falou assim, tem alguma coisa da Yasmin que não está dentro do perfil da turma que ela está estudando, que ela a vida toda, desde bebê, ficou em maternal, né, que eu trabalhava. E a escola... Isso com que idade, Milena? 2 anos. Tá, você não notou? Não. A única coisa que eu pude perceber, mas depois de talvez voltar à memória, é que a Yasmin chegou a falar. Daí depois de um dia para o outro ela parou de falar. Então ela falava, ela rezava, ela fazia coisas dentro da faixa etária. Daí chegou uma época que parou, né? Mas isso eu vim perceber depois de um tempo, né? Que era uma característica do autismo que já estava... É porque a vida vai acontecendo e as coisas vão se atropelando, né? E a gente não, às vezes não tem tempo de colocar uma lupa, né? Exatamente. No que vai acontecendo. Exatamente. Então, com 2 anos e 2 meses, eu fechei o diagnóstico dela, né? A gente levou num médico especialista na questão e na causa, que eu acho que isso é muito primordial para que a gente não prorrogue nem seja de forma tardia a questão de fechar o diagnóstico, para que a gente possa estar tendo a questão da intervenção precoce, que é fundamental também na vida desses autistas, né? Tá. Às vezes tem autista que desenvolve, mesmo sendo de forma precoce, e a gente também tem que pontuar os que, mesmo de intervenção precoce, acaba não conseguindo alcançar grandes objetivos, mas eu acho que quando a gente está dentro da militância, dentro da luta, quando a gente recebe um diagnóstico de um filho, a gente nunca, assim, aceita de uma forma já de cara, né? Então, ou a gente... Você duvidou do diagnóstico? Não duvidei, eu não quis aceitar. Eu entrei num processo de luto muito grande, porque eu pensava comigo que todos os sonhos da Yasmin foram roubados dentro da questão do transtorno, né? E eu não entendia nada sobre a questão. Então, hoje, o que você pensa sobre isso? Sobre os sonhos da Yasmin e dos seus sonhos? Então, hoje, o meu sonho é ver a Yasmin feliz. Se ela for feliz, eu estou feliz, né? Eu sempre digo que do luto, eu aprendi para a luta. E ajudando outras mães, sendo militante da causa, que eu acho que isso é importante, é fundamental e ajuda e alimenta a nossa alma.
O que é ser militante da causa? É de fato cobrar o poder público para que as coisas de fato, de forma efetiva, aconteçam para essas pessoas que são tão esquecidas dentro do nosso país. Por exemplo? Eu vejo que a gente tem cerca de 2 milhões de autistas dentro do Brasil. E pouco, assim, a gente vê que o poder público está fazendo alguma coisa, mas ainda é muito pouco, de forma engatinhando, eu diria você. Porque precisaria estar fazendo muito mais. A demanda está aumentando. Cada dia tem mais e mais autistas vindo por aí. E fica sempre a cargo da mãe? Muitas vezes. A maioria dos pais, homens, infelizmente, acabam saindo das suas famílias por conta do espectro. A grande maioria. E as mães, de forma guerreira, se mantêm ali. Firme e forte na luta, né? Aconteceu com você também, Karina? Sim, aconteceu. Você era casada? Eu sou casada ainda, casada. isso, com o pai, mas é complicado, né? Porque a maioria das coisas a gente que corre, é mãe que corre, é mãe que leva para terapia, é mãe que procura médico, é sempre a mãe sempre é cobrada em tudo, né? O Bruno, a gente diagnosticou ele em 2012 com autismo, em 2017 ele foi fechado também a esquizofrenia. Ele é autista e esquizofrênico. Então a gente tem uma luta muito grande, né? Essas crianças, elas não são acolhidas pelo poder público. A gente batalha muito por isso. E nós, mães, também, e a família também, porque a família... mãe e a avó, né? A gente vê as mulheres Sim. sempre juntas, Sempre. se dando as mãos, como a gente está aqui intuitivamente, né? Assim, ó, eu tô nessa com verdade, você. É verdade. Né? É porque Olha, é uma sempre luta tá diária, né? A gente fala que eu vivo um dia a cada dia. É Se seu me- único filho? Não, eu tenho uma menina de 19 anos, a Eduarda. Relação da Eduarda com o Bruno, como é que é, Karina? Olha, eles se dão muito bem, né? A irmã cobra muito também. A irmã é meio durona Cobra o quê de quem? dele. É porque assim, ele é agressivo comigo, né? Que nem eu tava até comentando com o doutor sobre isso e com a Milena. Quem vê ele fala assim pra mim, mas você tem certeza que ele é autista? Porque ele é verbal, ele tem uma comunicação. E ele né? é agressivo com você. Ele é comigo e às vezes com outras pessoas também, mas a maioria das vezes, 90% é comigo. Se alguém fala um não pra ele, O não ele é desconta em difícil mim. pra eles. O não é difícil para ele. O não. Pra Eles todos. não aceitam o não, Pra né? todos. Então assim, a gente, toda a frustração dele que eu falo, toda a frustração é a mãe que acaba apanhando. Isso é uma característica geral ou é uma característica do Bruno, doutor Leandro? Não, isso é uma característica geral. Apesar de eles serem muito diferentes, existem algumas características gerais. A gente até brinca que eles são tão diferentes que quem conhece um autista só conhece um autista. Então, além de conhecer sobre o autismo, a mãe tem que conhecer sobre o filho, que é muito peculiar. Então, eles são muito, muito diferentes. Mas essa coisa de dificuldade de lidar com frustração, isso é geral. Todos eles são um pouco mais inflexíveis. Eles têm na cabeça uma coisa, eu acho que vai acontecer assim. Se não sai daquela forma, eles podem realmente... Quer dizer, a frustração A perturba. frustração perturba. Eles podem ter crises de birra, de raiva, que às vezes para a população é tido como uma criança mimada, mal educada. Não. É uma criança que sente um mundo diferente, que sente a previsibilidade diferente e que sente as relações humanas de forma diferente. Então essa dificuldade de lidar com a empatia, de se pôr no lugar do outro, a dificuldade de sair da rotina e esse sentir um mundo que para uns não é agressivo, mas para ele é, porque tá tumultuado, tá barulhento, Iluminado tá demais. iluminado demais. Aquilo, como ele não vai ter a ferramenta, às vezes, do verbo ou a ferramenta da comunicação, ele vai falar com crise de irritabilidade, de raiva. Ele de vai se forma- Pra ele expressar. Ele se Ó, expressa. ele vai se expressar do jeito que ele, a criança, né? Como, É é a ferramenta que ele tem para diminuir um pouco o sofrimento. São sofrimento. cérebros muito estimulados, né? como é que é o adulto autista? Então, primeira coisa, que a criança com autismo, ela evolui como um adolescente com autismo e como um adulto. Como Eu adulto. até não gosto quando fala assim, é o autismo infantil. Não, o autista ele vai crescer, vai envelhecer. Exato. Ele vai ser um E autista. a preocupação dela é a preocupação de toda a mãe. E como vai ser quando ele crescer, quando eu não estiver mais aqui para protegê-lo, para guiá-lo. Por isso que elas militam, né? Para que eles A gente possam já vai ter falar sobre autonomia. isso. E para quando não for possível autonomia, que eles tenham assistência É. governamental, que tenham emprego, que possam ter uma ocupação, uma profissionalização.
Quando adulto, é muito comum diminuir um pouco, às vezes, a hiperatividade, às vezes diminui a agressividade, mas ele vai continuar com alguma dificuldade de se pôr no lugar do outro, ele vai ter uma dificuldade de comunicação, mas ele, como ele vai amadurecendo, ele vai também aprendendo ferramentas. A criança com autismo, ela aprende de forma diferente, de forma individual, mas aprende. Então, conforme ele vai envelhecendo, ele vai começando também a aprender. É muito importante que o movimento seja bilateral, que ele aprenda a funcionar um pouco como os outros não autistas, mas que o mundo também aprenda a aceitar a forma as diferenças. Exatamente. Se os dois caminharem juntos, essa relação ela vai ser mais harmônica. A gente está falando de 1% da população. Eu acho muito. É um absurdo. É muito. 2 milhões, no mundo mais de 70 milhões. Pois é, e a Milena pontua que está aumentando. Aumenta, cada dia aumenta. Dia mais. E a gente não tem uma explicação do porquê. Eu ia perguntar. Qual é a causa, qual é a razão? Não se existe, né? A gente vê que cada dia mais, eu como mãe militante, às vezes uma mãe que acaba de receber o diagnóstico, está com aquela dificuldade, às vezes em média eu recebo 3, 4, 5 telefonemas na minha casa de pedido de ajuda. Acabei de receber o diagnóstico, o que eu faço? A gente não tem um sistema de saúde que possa estar orientando essa família assim que recebe o diagnóstico. Então é uma ajudando a outra. Uma ajudando a outra. Uma ajudando a outra. Do jeito que dá. Do jeito que dá. Face, telefone, WhatsApp, E nós, como mãe, né, militante da causa, e a gente luta pelos nossos filhos, a gente não tem apoio. A gente não tem apoio nenhum. Muitas das vezes as mães adoecem. Eu imagino. Né? Eu com 29 anos eu infartei por conta do estresse muito alto. Perdão, eu não te deixei responder. Você ainda é casada? Sim, sou casada. Com o pai do Bruno? Sim, sim. Tá, então ele tá junto com você nessa causa? Tá junto. Tá toda a família. São poucos os homens, né, são que poucos. ficam, né? Meu marido é super presente. É um super paizão. Também? É, super participativo. Então vocês duas são duas exceções? Total. Total. Porque de 5 mulheres que recebem o diagnóstico do filho, 4 os maridos abandonam no primeiro momento. Porque a barra é muito grande. A gente deixa de viver a vida social, a gente deixa de viver a nossa vida para viver em prol dessa criança. Para um bem-estar deles. Né? Eu costumo dizer, o doutor Leandro estava falando de cada indivíduo, né? Eu costumo dizer que nós temos autismos, no plural, porque cada indivíduo é um indivíduo. Então a gente, se faz um planejamento escolar, por exemplo, para o Bruno, vai ser um planejamento escolar de atendimento para o indivíduo Bruno. A gente não adianta fazer uma questão no coletivo, né? A Yasmin, vamos fazer um processo de atendimento para a Yasmin. Entendeu? Para cada um. A gente vai falar sobre a militância. Eu vi, inclusive, que você tem aqui duas tatuagens. Tem aqui o lacinho. Eu trouxe para você. Eu quero. Então, gente, então vamos lá. Como é que funciona essa militância? Como é que começou? Porque você era sozinha na sua casa, você sozinha na sua casa e cada um ali, né? Como é que começou? A gente vai falar hoje sobre o Borboleta Azul, que fica no Taboão da Serra, né? Que é uma instituição que tem como presidente a Elaine Andrade, que ela não mora no município, ela mora em Atibaia. Mas o grande objetivo do Borboleta Azul é de estar trazendo para a parte sudoeste ali da região de Taboão da Serra um espaço para atendimento para essas pessoas com autismo, mas um espaço que contemple todas as terapias necessárias, fono, psicóloga, né? Até mesmo porque a região é carente disso. Aliás, acho que boa parte de São Paulo a gente tem poucos lugares que possa estar atendendo. E além de ter poucos espaços, os poucos espaços que tem... Não estão preparados adequadamente? Alguns não preparados e outros superlotados, entendeu? Porque existe uma ação civil pública que o Estado foi condenado para estar arcando alguma desses autistas em conveniadas e credenciadas. E justamente essas conveniadas e credenciadas estão cheias. Então isso precisaria estar expandindo de uma forma maior para que todas as pessoas com autismo pudessem ter de fato um atendimento adequado, né? Então esse projeto de estar vindo para o Taboão, além da questão de atendimento multidisciplinar, a gente está pensando em questão de residência assistida, porque a gente fala tanto no hoje, e quando a gente vier a faltar, onde meu filho vai ficar? É o que o doutor Leandro pontuou, né? Então a necessidade de um local adequado, não de hospitais, como a gente já escutou muitas histórias de hospitais psiquiátricos, atos manicomiais, que não é o adequado, mas sim uma residência assistida,
onde esse autista de fato Possa se sinta viver de forma acolhida, como se fosse a casa dele, onde ele pudesse receber o afeto que a mãe já talvez não tivesse mais presente, mas que pudesse estar recebendo um afeto de uma outra pessoa, né? Porque é o que ela falou, nós somos mães e os cuidadores, as cuidadoras também precisam de cuidado. Nossa, e como? Né? Eu imagino assim no final do dia ou determinada situação, e agora para quem eu choro? Na realidade é uma montanha-russa, eu sempre digo, né? Tem horas que a gente tá bem, tem horas... Às vezes eu falo para todo mundo que às vezes a gente fala que a gente vive o luto quando a gente descobre o diagnóstico, mas a gente vive o luto em cada crise, a gente entra no luto e lembra. É como uma mãe que perde um filho, não tem como. A gente está nesse luto diário, Sofrido. porque é muito complicado, vivido, que nem né? ele tem crises. Eu cheguei a ficar quase 32 dias sem dormir. Entendeu? Então a gente fica, porque a gente é mãe, a gente se preocupa. Como é que eu posso colaborar com a Borboleta Azul? O Borboleta Azul, Eu e todo mundo que está em casa e tiver interesse. O Borboleta né, Azul tem a página no Instagram, Borboleta Azul, Taboão da Serra. Eu recebi né? um post do Borboleta Azul. E o Facebook também, né? Eles estão querendo fazer essa parceria junto com a Cefa, que fica em Atibaia, que já tem esse histórico de atendimento, então eles já têm uma base para poder estar trazendo, mas para que a gente possa estar fazendo, como a questão de ajuda de poder público é muito difícil, então a gente tem que se ajudar. A gente está buscando ajuda de pessoas de fora. E por que o quebra-cabeça? Você sabe? Então, Esse símbolo é mundial? É mundial. Tá. A explicação que a gente tem é porque cada pecinha vai se encaixando no cérebro e a gente vai montando os quebra-cabeças para talvez estar entendendo cada um deles, porque cada um é diferente do outro, as cores. Qual que você trouxe para me dar? Esse ou você trouxe um outro? Eu trouxe um super kit para você, com camiseta, com uma caneca linda para você, um monte de coisa, um monte de acolhimento que o pessoal da militância e do autismo soube que eu ia estar aqui hoje e resolveu te presentear. Muito obrigada por terem vindo. A gente precisa encerrar o assunto. Como sempre eu digo, é uma pincelada sobre o assunto, é uma provocação para que você reflita sobre esse assunto. Procure o grupo Borboleta Azul, o grupo de pais Borboleta Azul, em parceria com a instituição ACFA, Associação de Colaboradores e Famílias de Autistas, busca doações para implantar uma instituição na região sudoeste de São Paulo que vai propiciar tratamento multidisciplinar para crianças autistas, com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros. Grupo Borboleta Azul, no Face e no Instagram. Tem um e-mail também que é vida.elaine@yahoo.com. Elaine Andrade é a presidente do Grupo Borboleta Azul. Vou agradecer. Quer falar mais alguma coisa para encerrar, doutor Leandro? Não, primeiro eu queria parabenizar a Gazeta, o programa, por abrir o espaço, né? Letícia, então, nossa produtora. Letícia, ela faz aniversário hoje, a Letícia. Letícia, vem aqui, Letícia. Ai, que bonitinha. Ela deu essa ideia. Venha, Letícia. Quantos anos você está fazendo, meu amor? 26 aninhos com cara de 19. Parabéns, meu amor. Que sensibilidade você produzir essa pauta. Senta aqui com a gente, meu amor. Que sensibilidade, né? Produzir essa pauta. Aliás, todas as pautas médicas, se não todas, 99,9% são produzidas pela Letícia. Dedicada, né, doutora? Ela é. Ela me manda o WhatsApp todo santo dia, chega a ser até meio chata. Né? Mas ela faz com capricho e para mim é uma honra poder ser convidada para essa pauta, para poder ajudar no protagonismo do autismo no dia de hoje, porque é um dia importante. Essa é uma das doenças mais esquecidas e mais importantes no dia a dia. Muita gente me procura adulto, porque eu vejo crianças acima de 12 anos, onde a pessoa se fez diagnóstico. Ela passou a vida sem diagnóstico e foi perceber lá na frente. Então existe falta de diagnóstico, existe falta de lei, existe falta de tudo neste tema. Você falou bem, isso aqui é uma pincelada. É uma provocação. Tem que ir para a internet e estudar. Você que é pai, que é educador, que é avô, você que se identificou com algum sintoma e buscar ajuda. Tá, o Bruno quer falar. Pega o microfone, cadê? Quero mandar um beijo pro meu avô e pra minha madrinha. Tá mandado, Bruno. Tá mandado um beijo pro avô e pra madrinha. A segurança do Bruno é a família. Sabe? Tudo a gente tem que participar, que nem ele começou nas aulas esses dias. A família inteira foi com ele pra escola. Une a família, né? Une a família.
E ele é um anjo. A gente fala, ele é um anjo. Não é ele que aprende com a gente aprende com ele todos os dias. Sem dúvida, Neu. Quer falar alguma coisa para encerrar, Karina? Eu queria falar que o Borboleta Azul, todo sábado, no ginásio do Embu, a gente tem o Autista no Esporte, né, que é um programa super legal que a cidade do Embu abriu para o Borboleta tá levando as nossas crianças, que isso é super importante. Sem dúvida. E você, Milena, quer falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer. Não, e assim, eu juro que uma felicidade imensa a gente estar abordando a questão do autismo aqui na TV Gazeta, né? Eu acho que é primordial. Poucos espaços a gente tem para estar falando sobre a causa. Eu agradeci muito a Letícia. Falei assim para ela que quando uma menina de ouro. É uma menina de ouro. Quando a gente chega à questão de ter uma mídia preocupada e voltada com a causa, porque de fato a gente está sensibilizando em a gente não está errando no caminho do que a gente está. Eu sempre peço desculpas porque o nosso tempo é reduzido. Fique em paz. Mas assim, eu acho que como o doutor Leandro, né, bem avaliou, foi o pontapé inicial. Perfeito, a gente só tem a agradecer. Leandro, não deu o site do Dr. Leandro, né? Qual que é? O site ou o Instagram? O site, para quem quiser um pouco mais de informação com relação à neurologia, é leandroteles, tudo junto, .com.br. No Instagram, neuroleandroteles. Agora, às 9 horas hoje, eu vou fazer uma live sobre autismo. Maravilhoso. Pra gente falar, discutir um pouquinho mais, expandir um pouquinho mais o tema. E no Facebook, para quem gosta de acompanhar, uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. Tá. Letícia, você compromissada, comprometida, séria, pega no pé dos médicos, pega no meu pé. Toda a pauta médica, ela fica aqui assim, ó, olhando. Parabéns. Te admiro demais da conta e tenho maior honra em trabalhar com você. Obrigada, meu amor. Quer mandar um beijo pra alguém? Pra minha mãe, pro meu pai. Ela tá sem microfone. Ela tá saindo o áudio dela? Beijo pra quem, Lê? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha família toda. E pro Corinthians? Sempre vai Corinthians. Corintiana roxa, vai já não aprovou. O Bruno não aprovou. O Bruno é São Paulino, viva o São Paulo. Me dê licença, por gentileza, obrigada por terem vindo.